Graças e paz, amados. Eu estou nesse momento desejando a vocês toda a sorte de bênção. Quero ler com vocês e fazer a análise do texto de 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Eu quero dar essa primeira porção e vou voltar comentando, e depois a gente prossegue. Esta é uma palavra fiel. A palavra de Deus é fiel, irmão. Todo o testemunho de Deus é verdadeiro. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Deus nunca brincou com a sua palavra. A palavra de Deus é inerrante. O testemunho de Deus a Abraão, a Moisés, a Davi, foram testemunhos fiéis. Em tempo aprazível, toda a palavra dita aos profetas e pelos profetas se cumpriu em Cristo Jesus e na igreja e na história. Porque a palavra de Deus é fiel. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É o que está escrito. Deus não pode mentir. Deus não vai mentir. Deus não trabalha com engano, com a mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é fiel, irmão. Eu não sei o que você está atravessando, por que luta está passando, mas guarda isto no seu coração. A palavra de Deus é inerrante, ela é fiel. Se alguém deseja o episcopado, Paulo está dizendo, se alguém deseja o pastorado, a ministração da palavra, servir a Deus no ministério do ensino, do cuidado das ovelhas de Deus, excelente obra deseja. É uma coisa excelente, irmão. O ministério de Deus é uma coisa excelente, é maravilhoso. Quem se dedica, quem se aplica, quem é chamado, e não apenas um voluntário. É bom até para os voluntários, imagine para um chamado. As lutas vêm, bem verdade, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos levanta. E em tempos trabalhosos, o Senhor é que nos mantém de pé. Deus é fiel, a palavra dele vai se cumprir no mundo, na igreja e em nós. No nosso ministério. Convém, pois, que o bispo, quem é o bispo? Aquele que cuida de pastores, de líderes, responsável por pessoas, seja irrepreensível, ou seja, não esteja passivo de repreensão o tempo inteiro, irmãos. Ser irrepreensível não é sinônimo de ser inerrante. Ser irrepreensível é ter uma qualidade de relação com as pessoas, de postura, que evita repreensões. E o texto está dizendo, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. O que é isso? Que ele não seja polígamo, que ele não seja alguém com 2, 3 ou 4 esposas, como era costume no Antigo Testamento, e mesmo nos dias de Paulo, algumas culturas permitiam isso. Hoje, em nossos dias, o mundo islâmico permite o homem ter 4 esposas, ser polígamo, bígamo. E ele está dizendo que, dentro do contexto cristão, isso mudou.
que o homem tem uma só mulher e enquanto estiver com ela, se não ocorrer nenhuma circunstância de adversidade, tipo divórcio, tipo óbito, então ele poderá contrair novas núpcias, mas enquanto estiver casado, que ele tenha somente essa relação. Seja vigilante, seja sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse é o caminho que Paulo está propondo para Timóteo. Ser hospitaleiro é ter a casa aberta de bom grado para receber os irmãos perseguidos, os que estão passando por processos difíceis, receber pessoas não somente amigas, mas pessoas carentes que estão precisando do socorro. O bispo tem que ser vigilante, ele não pode estar descuidado, pertinente à palavra de Deus e às coisas do mundo. Há muitos laços armados dentro da própria igreja, então tem que ter vigilância o tempo todo. Há irmãos mal intencionados, há pessoas mal intencionadas, pessoas ruins perto de nós e do ministério e da sua igreja, pessoas que estão ali comendo o pão que você está dando, mas tramando a sua queda. Então você precisa ser vigilante em relação a isso. O bispo precisa ser vigilante, honesto, de transações firmes, de negócios firmes e não de negociatas. Apto para o ensino da palavra de Deus. Como as pessoas vão ser orientadas se o bispo, ou pastor, ou líder não sabe ensinar a palavra? Só ensina a palavra quem aprendeu a palavra, quem se dedicou, quem parou para ouvir. E ele prossegue no verso 3, não dado ao vinho. O que é isso? Pessoas que se embriagam para irem para o altar. Desde o Antigo Testamento não era permitido ao sumo sacerdote beber no dia da ministração. E agora ele está orientando que o homem de Deus não pode ser um alcoólatra, não pode ministrar bêbado, não pode buscar as coisas que geram dissoluções, não espancador, certamente por conta do vinho, do mau uso disso. O sujeito pode se tornar espancador da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas violentas. Imagine um líder em cuja rua mora, as pessoas sabem do seu mal-estar, briga com a vizinhança, bate boca com um, com o outro, esmurra pessoas na sua rua, no seu condomínio. Não cabe isso para alguém que está no episcopado. Não cobiçoso, ganancioso, usurário. A proposta é que o bispo seja uma pessoa moderada, equilibrada, com o pé no chão, no fazimento do seu viver e do seu ministério. E Paulo vai dizer, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, briguento, nervoso, para tudo faz uma guerra, não avarento, se não tiver lucro financeiro não faz nada no reino de Deus, está sempre vendo uma forma de tirar o dinheiro dos irmãos, está sempre vendo uma forma de arrancar dinheiro, ele nunca tem para dar, ele nunca pensa no projeto social e está sempre metendo a mão nas coisas do reino de Deus. Então o líder não pode ser assim. No verso 4, Paulo vai dizer que governe bem a sua própria casa. Irmãos, o maior testemunho de uma pessoa é dentro da sua própria casa. É quando as pessoas da sua casa olham para si e dizem do seu testemunho, do seu amor, veem Cristo em você. É certo que a nossa casa é o lugar onde Satanás mais ataca, é onde temos as nossas guerras mais profundas. Mas há uma forma de sermos justos, santos, honestos, porque tudo que precisamos ser lá fora, temos que ser dentro de casa, tendo seus filhos em sujeição, ordenados, orientados, filhos obedientes, tratados e ensinados pela palavra de Deus, com toda a modéstia, sem extravagância, irmãos, sem exibicionismo, sem demonstração de imponência, de poder, sem aquelas coisas nababescas em torno da vida, para mostrar que tem, para mostrar que sabe, para mostrar que pode. Uma vida modesta, meu caro.
É essa a proposta do texto. E Paulo vai dizer a Timóteo que se a pessoa não está apta para cuidar da sua própria família, da sua própria casa, da sua própria vida, do seu próprio entorno particular, não cuidará da igreja de Deus. Como é que vai cuidar da igreja de Deus? Se é um desregrado no consumo em casa, vai ser um desregrado na igreja. Se não sabe prestar contas em casa, não vai saber prestar conta na igreja. Se não tem vida com Deus em casa, como é que vai ter vida com Deus na igreja? E Paulo diz a Timóteo no verso 6, não neófito. Ou seja, o que é um neófito? Um aprendiz, um iniciante. Um bispo não pode ser um iniciante. Chegou na igreja ontem, já é pastor. Porque fala bem, porque tem um título, porque dá um dízimo gordo, porque veio do mundo da fama. Isso não existe. Tem que passar pelo discipulado, tem que ser aprendiz, tem que ser ensinável. Muitos cometeram erros, lançaram almas no inferno por causa disso. O ministério não é coisa para principiantes. O ministério não é tarefa para iniciados. O ministério não é tarefa para neófitos. Porque eles podem, além de cometer erros graves em relação à vida dos outros, eles podem se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Paulo está dizendo que eles podem cair na condenação do diabo, sendo eles arrogantes, jactanciosos, presunçosos, ensoberbecidos, porque pregam, porque cantam, porque tocam, porque ensinam, porque vestem bem, porque tem uma boa estrutura física na comunidade, na igreja. Podem cair na soberba, porque são requisitados, porque estão falando em rádio, TV, escrevendo para jornais. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, começa dentro de casa, na vida pessoal, familiar, mas tem que transbordar para a vida lá fora, porque para que não caia em afronta e no laço do diabo. No primeiro contexto é a condenação do diabo. No segundo é o laço do diabo. São duas coisas, a condenação e o laço. Paulo está construindo aqui essa compreensão. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A afronta que vem é de fora e também interna, da comunidade. Da mesma sorte que os diáconos, agora ele vai falar para os diáconos, as pessoas que servem, pessoas levantadas na igreja para servir a igreja, aos necessitados, com a cesta básica, com os donativos, com o recolhimento das coisas pertinentes a matar a fome das pessoas fora e dentro da igreja, os domésticos na fé. Esses não são bispos, estão subordinados, os diáconos. Certa vez eu estava pastoreando e tive a pretensão de ordenar alguns diáconos e orientá-los e ministrar um curso para eles. E um pastor, sabendo da minha intenção, disse para mim: resisti aos diáconos e eles fugirão de vós. Ele já estava tão desacreditado nessa figura que estava me desestimulando a fazê-lo. Eu falei: não posso abrir mão de algo que é bíblico. A igreja precisará deles, eles precisam ser orientados. A palavra diz: da mesma sorte os diáconos, sejam homens honestos, não de língua dobre, falastrão, fala uma coisa uma hora e muda em outro momento. Homens de duas palavras, dupla personalidade, dupla face, que não sustenta o que diz. Paulo vai dizer: não dados a muito vinho, que não sejam alcoólatras, embriagados, viciados, não cobiçosos de torpe ganância. É o que o texto está me dizendo. São pessoas voltadas para o lucro, guardando o ministério da fé em uma pura consciência.
Tanto o bispo quanto os diáconos, eles precisam guardar o ministério da fé com a consciência pura. Essa é a proposta. E Paulo prossegue no verso 10 e diz: e também estes sejam primeiro provados. Está aqui, irmão, a recomendação. Às vezes nós somos tão precipitados, não provamos as pessoas, não testamos as pessoas, não orientamos, não fazemos com que eles sejam instruídos e sejam provados para serem aprovados. Está aqui. E também sejam primeiro provados, depois sirvam. E se forem irrepreensíveis. Se forem repreensíveis, irmão, não passa no crivo. Tem que deixar quieto, fica no banco, fica quieto. Se vai fazer bico é outro problema. Deixa para lá, fica com a palavra de Deus. Da mesma sorte as mulheres, as diaconisas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. As diaconisas, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. É a mesma recomendação, cuidar do lar. Não tem como correr. E ele prossegue dizendo: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Pessoas maduras, pessoas de uma liderança respeitável, as pessoas procuram pessoas maduras. Um diácono temente a Deus. No livro de Atos a gente vê diáconos pregando o evangelho, diáconos servindo ao Senhor. Estevão era um diácono. Homens cujo coração era temente ao Senhor. E o texto prossegue dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Havia necessidade de ver a Timóteo, mas como estava sendo impedido, ele então escreve esses textos, visando orientá-lo à distância. Verso 15 diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Olha que coisa linda. Para que aprendas como convém andar na casa de Deus. Para que aprendas como viver na casa de Deus. O sentido da palavra andar aqui é comportar-se, que é a igreja de Deus vivo. Que coisa linda. A coluna e firmeza da verdade. O que é a igreja? Coluna e firmeza da verdade. A igreja é, portanto, a pérola preciosa de Jesus Cristo. Igreja de Deus vivo. A igreja é viva porque é corpo do Deus vivo, de Cristo. Verso 16 ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Coisa linda. Esse é o mistério da piedade, meus irmãos. Servir a Deus, Cristo Jesus, a igreja, baluarte da verdade. E ele diz: aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério. Jesus Cristo é o mistério. Ele se manifestou em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse é o mistério da piedade, da santidade, da vida íntegra do reino de Deus. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Que coisa linda! Visto dos anjos, pregados aos gentios. A Bíblia relata de como os anjos participaram do ministério e da vida de Jesus ainda entre nós. Pregado entre os gentios pelos apóstolos, pela igreja. Ele foi crido no mundo, para além das muralhas de Jerusalém. Ele foi crido no mundo, chegou até nós. Que Deus os abençoe. Que esse evangelho maravilhoso esteja fortalecendo o seu coração. Este é o caminho e a gente deve andar nele. Que o Senhor, que foi recebido na glória, nos ajude, nos abençoe. E que o Senhor fortaleça o seu coração.